São a todos vocês, né, que têm assistido os pequenos vídeos que nós temos gravado. Mas hoje nós queremos realmente falar sobre um assunto, claro, né, os outros também eram muito importantes, mas o que nós queremos falar a respeito justamente de um assunto que está no meio evangélico, causando muita polêmica. Essa é a realidade. E eu tenho aqui 3 copos, né? Vou fazer uma ilustração. E o assunto vai ser justamente o Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, ele é um ser pessoal, ou ele é uma força de Deus, ou ele é uma energia de Deus, ou ele é uma coisa que sai de dentro de Deus. Por que que realmente o Espírito Santo, ele é justamente assim, nós podemos dizer que ele é tão debatido esse assunto, tantas vertentes. Nós entendemos que existem vários pais teológicos, ou seja, pessoas que estudaram as suas teses, que pesquisaram, claro, né? Todas assim, todo mundo tem sua liberdade para pensar como de fato realmente quer, respeitamos os pontos de vista das pessoas, mas nós queremos trabalhar justamente isso, os textos da Bíblia e por que nós acreditamos que o Espírito Santo ele é um ser pessoal, por que ele é uma pessoa e não apenas uma força de Deus, ok? Então, claro, né, tenho aqui o caderninho onde eu vou pegar os textos, alguns nós não vamos ler, né, os textos da Bíblia, para não ficar o vídeo muito longo, mas vejam só, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e não uma força de Deus. Primeiro, o que é um espírito? Todo ser do mundo espiritual, ele é um espírito. Todo ser, né, que não é terreno, mas sim do mundo espiritual, ele é um espírito. No livro de João, capítulo 4, e o versículo 24, a Bíblia diz assim, Deus é espírito. Quanto à Bíblia, o texto todo é assim, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, nós estamos falando que o Pai é espírito, que Jesus é espírito, que o Espírito Santo é espírito. Então, não é só o Espírito Santo que é espírito. Então, nós temos a ideia de que um espírito é um ser que é abstrato apenas, né? Ou que é uma força, uma energia, assim como os irmãos espíritas acreditam ou acreditam. Imagina só uma outra coisa aqui muito importante. No livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 9, diz que o Espírito, ou seja, Espíritos são realmente seres, né, do mundo espiritual, e não uma força. Nós temos aqui também no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 24, né, capítulo 16, o versículo 14 até o 23, capítulo 16, né, como eu falei, o versículo 14 até o 23, ele diz assim, que o Espírito fala, o Espírito, né, ali da parte de Deus, um Espírito bom, e havia também um outro Espírito que a Bíblia diz que vinha da parte de Deus, que estava atormentando Saul. Veja, Deus não tem 2 espíritos. Mas ali havia dois seres espirituais, os quais estavam ali, né, com Saul. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus saía, um espírito mal da parte de Deus, ou seja, permitido de Deus, ele entrava em Saul. É tanto que Davi tocou a harpa e esse espírito ele saía. Um outro texto aqui muito importante é justamente aqui no livro de Mateus, né, melhor, vamos ver logo esse de livro de Marcos, que você, né, depois você chega na sua casa, você possa fazer a pesquisa. Marcos, capítulo 1, versículo 23 até o 26, ele diz assim, os demônios, por exemplo, ali, né, os demônios em Gadara, esse ser aqui, a Bíblia diz que Jesus se aproximou dele e perguntou, olha só, já para juntar os dois, aqui também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, de 23, aí depois 16, depois 23 até o 26, diz também ali que havia um espírito. O espírito são seres inteligentes. Veja, no livro de Marcos, a Bíblia diz que ali havia, né, um espírito. Lembra daquele episódio? Jesus chega em Gadara ou em Genazaré, e de repente sai um endemoniado ao encontro de Jesus.
ele diz que ele começa a conversa com Jesus e, de repente, né, naquela conversa, ele diz assim, olha, não nos atormente antes do tempo. E Jesus então lhe pergunta, quem é você? E ele diz assim, olha, eu não sou só um, eu sou uma legião, são vários seres, ou seja, vários espíritos, vários anjos caídos que estão possuindo esta pessoa. Jesus também ele faz menção ao dizer, né, que quando uma pessoa se converte, essa pessoa, né, usada pelo Espírito Santo de Deus, ele vence as suas fraquezas. Mas também, quando ele se afasta do Evangelho, um espírito mau que estava com ele no início sai do corpo. De repente, quando encontra a pessoa fraca, ele volta, encontra a casa vazia e ele traz outros 7, então tornando-se 8. Não 8 forças de Satanás, mas 8 seres que estão a serviço. Quando nós falamos Espírito de Deus, a Bíblia está dizendo que este Espírito de Deus, ele é de Deus porque ele é enviado, está a serviço de Deus, e não porque sai de dentro de Deus. Então, por esse motivo, você está vendo esses 3 copinhos aqui, está se perguntando, para quê? Vamos lá. Deus Pai, né, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então, a Bíblia diz que nós temos 3 seres e Deus é uma organização de 3 pessoas. Esses 3 juntos é Deus. Deus não é um único ser, porque se nós acreditarmos que Deus, o Pai, é o único Deus, nós saímos do campus do monoteísmo para o politeísmo, adoração a mais de um Deus. Se nós adoramos a Deus, adoramos a Jesus e adoramos o Espírito Santo, e ele fosse 3 deuses, então nós estaríamos justamente, né, num sistema errado, não no monoteísmo, mas no politeísmo. Então Deus ele é uma organização de 3 pessoas junto. Se o Pai, né, ele representa a organização, ele é Deus, pode ser adorado. Se Jesus representa a organização, ele é Deus, ele pode ser adorado. Se o Espírito Santo representando a organização, ele é Deus, ele pode ser adorado. Então veja, se os demônios são seres espirituais, a Bíblia diz que eles são espíritos. Se a Bíblia diz que Jesus é espírito, que Deus é espírito e que o Espírito Santo é espírito, se todos os espíritos, por exemplo, Apocalipse ainda chega a dizer que 7 espíritos de Deus, Deus não tem 7 espíritos, Deus tem um espírito só. Se o espírito sai de dentro de Deus, então os irmãos espíritas eles estão certos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o Espírito de Deus sai de dentro de Deus, então nós também temos um espírito que desencarna do nosso corpo. Entendeu o que eu estou dizendo? Se o Espírito de Deus sai de dentro de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Este espírito vai sair de dentro de nós também como uma força? Ou seja, o nosso espírito vai desencarnar? Claro que não. A Bíblia diz que o espírito ele é de Deus porque ele está a serviço de Deus. Porque ele, né, ele está amando de Deus, está representando a Deus. Então ele é de Deus, como a Bíblia diz lá no livro de Reis, que tanto Elias como Eliseu eram homens de Deus, mas não era homem de Deus porque saía de dentro de Deus. Então o Espírito Santo, ele é de Deus porque ele está a serviço, amando, representando a Deus. Todos os seres, aqui existem vários versos, né? E você pode estar perguntando assim, ora, a Bíblia diz que o Espírito que nele está. Existem 3 fases. A primeira é que a Bíblia chega a dizer que o espírito do homem que nele está. Peraí, o homem tem um espírito que sai de dentro dele? Então você tem que admitir que o espírito, como fala os nossos irmãos espíritas, está correto. Quando a Bíblia diz que o espírito que nele está, a Bíblia trabalha que a mente, o estado mental, intelectual do homem, é o espírito que a Bíblia está falando, né? A Bíblia fala que esse espírito que está no homem, esse espírito não é um ser que está dentro dele. A Bíblia está dizendo que Deus ele é espírito, mas o espírito que está em Deus não é o espírito que sai de dentro dele. É o seu estado, né, mental, o seu estado psicológico. Então a Bíblia diz o espírito que nele está. Mas essas 3 pessoas são distintas, ó, distintas, separadas, unidas, forma justamente Deus. Deus é uma organização
de três pessoas coeternas. Que quando separada, como eu já falei, Jesus separado da Trindade, ou seja, do bloco organizacional, ele é Deus porque representa essa organização. O Espírito Santo que foi enviado, como diz lá no livro de João, capítulo 14, e também o capítulo 16, ele é de Deus porque ele foi enviado. E Deus é Deus porque realmente no processo da Trindade são três pessoas. Agora imagina só, a Bíblia faz menção diversas vezes, né, o Espírito de Cristo. Eu enviarei o meu Espírito, o Espírito da minha parte. E Deus também, ele fala assim, enviarei o Espírito. E Jesus fala, eu enviarei o Consolador da minha parte, ou seja, que vai me representar. Então, Espírito na Bíblia é todo o ser do mundo espiritual. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, ele não veio de dentro de Deus. Ele veio justamente a serviço, amando de Deus, representando a Deus. E por ser seu representante, a Bíblia o chama de Espírito de Deus. Mas agora vai aí, todos os textos, então depois você faz a sua pesquisa. No livro de Apocalipse, como eu já falei, capítulo 4, o versículo 5 até o 9, nós temos 1 Samuel também, 1 Samuel capítulo 16, 14 até o 23. Nós temos o livro de Marcos, capítulo 1, e o versículo 23 até o 26. Nós temos o livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Né? Nós temos também aqui, no livro de Romanos, capítulo 8, 16. Aí depois você pula para o 23 até o 26. Nós temos o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 6. Nós temos também aqui, deixa eu ver aqui, o Espírito Santo que sai realmente de dentro de Deus. Quem é que forma é esta? Então, todos esses versos, né, e eles são justamente para mostrar que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Eu não vou entrar no campo de que o Espírito Santo fala, que geme, como ele fala lá conduzindo a Paulo, mas mostrar para você que um Espírito, ele é todo ser do mundo espiritual. Então pesquise na Bíblia. A palavra Espírito quer dizer todo ser do mundo espiritual, todo ser que não é terreno, que é do mundo espiritual, pode ser ele o Espírito de Deus, Jesus, o Pai, o próprio Satanás, espírito do mal, e 7 espíritos de Deus, e por aí se vai, tá bom? Um abraço, pesquise mais. A Trindade, ela é real, e o Espírito Santo, ele é um ser pessoal.